O que é a fé? Um versículo-chave no estudo da fé é o texto familiar que se acha em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Moffat traduziu esse versículo assim: Ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos e convicção daquilo que nós não vemos. Outra tradução diz: a fé é dar substância às coisas que esperamos. E ainda outra tradução diz: a fé é a certidão de garantia, a coisa em que esperamos até o fim acabar sendo nossa. É assim que Deus nos conta o que é a fé. Há vários tipos de fé. Toda pessoa, salva ou não salva, tem uma fé natural humana. Aqui, porém, a Bíblia está falando a respeito de uma fé sobrenatural. Uma fé que crê mais com o coração do que com aquilo que nossos sentidos físicos nos dizem. A fé, em outras palavras, é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. E a fé brota da palavra de Deus. Nosso texto descreve a fé como a convicção de fatos que se não veem. Por exemplo, você espera receber dinheiro para cobrir as despesas obrigatórias. A fé dá a certeza de que você terá o dinheiro quando precisar. Esperamos ter forças físicas para cumprir as tarefas necessárias. A fé diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. A fé dirá a respeito de si mesma, tudo quanto a palavra diz, porque a fé em Deus é simplesmente fé na sua palavra. Aprendi uma lição importante sobre a fé quando fui levantado do leito de enfermidade, há muitos anos. Precisava de um emprego, mas durante aquele período da depressão não era fácil achar serviço. Consegui, porém, um emprego numa fruticultura, ajudando a arrancar pessegueiras. Com um rapaz do outro lado da árvore, arrancávamos árvores com 2 anos de idade para atender as encomendas que chegavam dos fregueses. Era um serviço pesado, especialmente para quem ficara confinado à cama durante 16 meses. E naquela ocasião, havia poucos meses que eu saíra do leito de enfermidade. Cada dia o número de trabalhadores era menor, e cada dia alguém me dizia: Ora, nem sequer imaginava que você chegaria aqui hoje. Sabe, 2 ou 3 deixaram o serviço ontem. Eu respondia: se não fosse o Senhor, eu nem sequer estaria aqui hoje. Por quê? Vejam bem, a sua força é a minha força. A Bíblia diz: o Senhor é a força da minha vida. Minha vida tem um aspecto físico, bem como espiritual. E o Senhor é a força da minha vida. Se eu tivesse sido dominado pelos meus sentimentos, nunca me teria levantado da cama. Agi à altura da palavra, porque sabia o que era a fé. Mas nunca cheguei realmente a obter forças até começar a trabalhar. Muitas pessoas desejam obter algo, para então crer que o receberam. Não é assim que funciona. Porém, precisamos primeiramente crer que recebemos algo, e então o receberemos. Por isso, eu me arrastava da cama todas as manhãs e ia trabalhar, obtendo mais forças à medida que trabalhava, confiando na palavra de Deus. Embora eu fosse o mais fraco e magro entre aquele grupo de homens, fui o único da turma que continuou no emprego. Podemos dizer que sabemos que a palavra de Deus é boa, mas nunca saberemos isso realmente até que a tenhamos posta em prática e ceifado os resultados. A fé é dar substância às coisas esperadas. Fui trabalhar, agi à altura da palavra de Deus. Esperava que teria as forças necessárias para o serviço que tinha que ser feito. E à medida que agia à altura da palavra de Deus, a fé deu substância às minhas esperanças. A esperança diz: vou recebê-lo algum dia. A fé diz: já o possuo agora. A fé na cabeça vezes a fé no coração. John Wesley disse certa vez que o diabo deu à igreja um substituto da fé, e parece que ele soa tão semelhante à fé. E poucos percebem a diferença. Chamam esse substituto de assentimento mental. Muitas pessoas leem a palavra de Deus
e concordam que é a verdade. E é apenas com a mente que concordam. E isso não realiza a tarefa. É a fé no coração que recebe da parte de Deus. Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Como podemos perceber se temos no coração ou se apenas estamos concordando com a mente? Quando se trata de mero assentimento ou anuência mental, dizemos: sei que a palavra de Deus é verdade. Sei que Deus promete a cura ou o Espírito Santo, mas por alguma razão não consigo e não compreendo o porquê. Mas a fé verdadeira na palavra de Deus diz: se a palavra de Deus declara assim, então é verdade. A cura é minha. Já a possuo. Tenho-a, embora não possa vê-la. Já ouvi pessoas dizerem: mas aquilo que pedi em oração ainda não se realizou. Se você já possuísse aquilo que pedi em oração, não teria necessidade de crer nisso, porque então você o saberia. Você precisa dar aquele passo de crer, a fim de chegar ao ponto de conhecer. Muitíssimas pessoas querem conhecê-lo do ponto de vista de ele se concretizar, para então crer nele. Devemos crer nisso porque a palavra de Deus diz que é nosso, e depois ele se concretiza. Note em Marcos 11, 24, que o receber vem depois do crer. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Mas Jesus dizia, simplesmente, você precisa crer que já o tem, antes de poder recebê-lo. Nunca consegui receber a cura para meu corpo sem primeiramente crer que a recebera. Mesmo enquanto todos os sintomas do meu corpo clamavam: você não recebeu a cura. Eu simplesmente me firmo na palavra de Deus e naquilo que ela diz a respeito da minha cura, e continuo a declarar que estou curado. Assim, surgem os resultados positivos. Se, porém, eu fosse ficar sentado por aí, com gemidos, suspiros, queixumes e reclamações, esperando até que todo sintoma se fosse e que minhas sensações correspondessem com minha fé, até eu crer, eu não teria êxito, porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. A fé de Tomé vezes a fé de Abraão. Um número grande demais de cristãos tem uma fé tipo Tomé, ao passo que deveriam ter uma fé tipo Abraão. Tomé disse: não crerei até poder vê-lo, ao passo que Abraão não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu. João 20, versos 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão, e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque Tomé achava difícil crer que Jesus estava com vida. Porque Tomé achava difícil crer que Jesus estava com vida. Tomé sabia a respeito dos cravos que traspassavam as mãos de Jesus e da lança que penetrou no seu lado. Seus sentidos físicos lhe diziam que Jesus estava morto. O conhecimento da cabeça em vez da fé no coração. Compare agora a fé de Abraão. Romanos 4, versos 17 a 21. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão
esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Note a diferença entre a fé de Tomé e a fé de Abraão. Tomé tinha apenas uma fé natural e humana, que dizia: não vou crer a não ser que possa ver e tocar. Abraão, porém, não considerou seu próprio corpo, nem considerou a vista ou as sensações físicas. O que, pois, ele levou em conta? A palavra de Deus. Há vários anos, depois de eu ter sido curado de uma doença cardíaca, fiquei no mesmo tipo de luta na fé que muitas pessoas enfrentam. Sintomas cardiológicos alarmantes voltavam. Enquanto eu orava e me firmava nas promessas de Deus, mesmo sofrendo dores intensas, o Senhor me fez lembrar de Abraão, cuja fé tinha pesado na balança mais do que o estado amortecido do corpo. Ele me mostrou que eu não deveria levar em conta o meu corpo, mas sim considerar sua palavra. Quando fazia assim, repetindo para mim mesmo algumas das promessas de Deus nas Escrituras, no tocante à cura, como: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, todos os sintomas desapareciam. Com excessiva frequência, forçamos a nossa atenção na coisa errada. Consideramos nosso corpo físico, os sintomas, em vez de confiar na palavra de Deus. Numa determinada igreja que visitei, havia uma mulher que terminava assim seu testemunho: orem todos por mim. Creio que estou com câncer. Sem dúvida, se ela continuar crendo assim, ficará com câncer mesmo. Jesus disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. Certa pessoa pediu oração dizendo: por favor, orem por mim. Creio que estou ficando gripado. Se é assim que ele crê, não adianta eu orar, porque seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. Precisamos andar pela fé, e não por vista. Algumas pessoas têm entendido erroneamente esse tipo de ensino, e acreditam que mandam na existência de todos os sintomas, e continuam vivendo como se os sintomas não fossem reais. Acham que estou ensinando a ciência cristã. Não se trata, porém, da ciência cristã. Trata-se do bom senso cristão. Não negam a existência das dores e dos outros sintomas, pois são muito reais. O que fazemos é olhar para além deles, para as promessas de Deus. A verdadeira fé na palavra diz: Deus diz que é assim, logo é assim. Ele diz: pelas suas pisaduras fostes sarados. Estou sarado. Se ele diz: Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ele o fará. Se ele diz: o Senhor é a força da minha vida, ele o é. Em outras palavras, a fé verdadeira simplesmente diz a respeito de nós mesmos aquilo que a palavra diz. A fé genuína é edificada na palavra. Devemos meditar na palavra, escavar profundamente dentro dela e alimentar-nos com ela. Então a palavra fica sendo parte de nós, assim como o alimento físico se torna parte do nosso corpo físico quando comemos. Aquilo que o alimento natural é para o homem físico, a palavra de Deus o é para o homem espiritual. A palavra embute em nós a confiança e a esperança. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Tiago 1:22.